Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar como você pode fazer para começar a investir em ações sem dinheiro nenhum. Então muita gente me pergunta assim, Yuri, como é que eu faço para investir? Eu tenho pouco dinheiro para começar. Ou então muita gente fala, Yuri, eu até quero começar a investir, eu sei a importância que isso tem, mas eu tenho medo de perder dinheiro, como é que eu faço? Então para essas duas pessoas, essa solução vai resolver os dois problemas, tá legal? Então como é que funciona? Tem um simulador de investimento na bolsa chamado Simula Bolsa, e hoje eu vou te explicar exatamente como você pode fazer para investir nele. Inclusive, se você tem interesse em mais conteúdo assim, deixa aqui seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta se tem alguma dúvida em relação a como funciona o Simula Bolsa, que eu vou explicar, ou alguma outra dúvida relacionada a investimentos, tá legal? Então, dito isso, eu vou mostrar como funciona o Simula Bolsa. Mas antes, deixa eu contar como foi que eu comecei como é que eu conheci o Simula Bolsa, na verdade. Primeiro, quando eu tive interesse em aprender a investir, lá por volta dos 10, 11 anos de idade, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei a ler livros sobre o assunto. Eu tive interesse em investir, mas eu achava que só podia investir quem era maior de idade, ou seja, quem tinha mais de 18 anos. E eu, na época, tinha ali 11, 12 anos, já estava, já tinha passado alguns anos, já estava começando a querer ter mais vontade de investir, mas nunca soube por onde começar. E aí, aos 15 anos, aproximadamente, talvez 15, 16 anos, eu me deparei com um site chamado Simula Bolsa. E esse site, ele mostrava que era possível você começar a investir sem ter nenhum centavo, somente simulando. E no site você investia, você comprava ações de verdade, com a cotação de verdade, só que atrasada 15 minutos. Então, por exemplo, se uma ação da Bolsa X subiu 10% agora, nesse instante, no Simula Bolsa ele vai subir daqui a 15 minutos os mesmos 10%, mas vai ficar fiel ao gráfico daquela ação. Tá legal? Então, quando eu descobri isso, eu percebi que eu podia começar a simular, a tentar descobrir como é que funcionava investir em ações sem precisar investir um centavo de verdade. Era todo o dinheiro fictício. E aí ele permite você começar com 100 mil reais ou até outros valores, se você preferir. É uma ferramenta muito prática. Eu com 15 anos, por aí, como eu falei, comecei a utilizar, já achei mega prático, achei mega... me incentivou muito assim, a continuar estudando, a continuar aprendendo mais. Então, para você que tem medo de começar, que tem insegurança de qualquer maneira, ou então que você tem pouco dinheiro para começar, eu acredito que é uma ótima ferramenta para você começar sem medo. Você vai entender como é que funciona, você vai ver ações subindo, ações caindo, sem ter muito aquela pressão da cotação, de ter seu dinheiro na prática, sendo investido, tá legal? Mais na frente eu vou falar as vantagens e desvantagens que existem em você ficar simulando, né? Porque queira ou não, tudo tem desvantagem. Então, só para citar um aqui já adiantando, uma desvantagem é que se você passar um ano investindo, simulando, né, somente com simulação, você não vai ter tanto conhecimento prático quanto se você tivesse passado, vamos dizer, um mês ou 2 meses simulando e depois tivesse ido de fato para a prática. Você vai ter aprendido muito mais quando você coloca seu dinheiro em jogo, tá legal? Então, dito isso, eu vou abrir aqui o Simula Bolsa para mostrar como ele funciona. Pronto, pessoal, primeiro de tudo, como é que você vai achar o Simula Bolsa? Ele é um aplicativo, ele é um site, enfim, uma plataforma, o que é? Ele é muito simples, ele é um site gratuito onde você pode acessar e pode começar a simular investimentos. Então, para achar ele, você acha da mesma maneira que você acha qualquer site no mundo. Então, você pesquisa no Google, Simula Bolsa. Pronto. Tá aqui o Simula Bolsa, a primeira coisa que vai aparecer. E aqui ele já vai direcionar a gente para a página aqui de informações, né? Então ele fala, seja bem-vindo, o Simula Bolsa é um simulador de compra e venda de ações da Bovespa. Então aqui já fica claro pra gente, ele é da Bovespa. O que é a Bovespa? É a Bolsa de Valores de São Paulo. Atualmente ela é chamada de B3, que é Brasil Bolsa Balcão. Então B3, Bovespa, tudo é a mesma coisa, que é a única Bolsa de Valores do Brasil. Em outras palavras, você vai investir em ações do Brasil. Você não vai investir por meio do Simula Bolsa em ações nos Estados Unidos, em ações da China, em ETF, esse tipo de coisa. Você vai investir em ações do Brasil, tá legal? Ele foi criado para tentar superar as dificuldades e problemas de outros simuladores do mercado, além de ter uma interface mais leve e menos poluída. Inclusive, ele tem a mesma interface de quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos que eu comecei a utilizar o Simula Bolsa, ele tinha essa mesma interface, ele era bem simples, não tinha nada além disso daqui. Você colocava usuário, senha, começava a acessar, começava a comprar, vender ações, enfim, ele não mudou nada, ou praticamente nada, nos últimos 10 anos. Com ele, você poderá aprender como funciona o mercado de compra e venda de ações à vista. E aprenderá também os custos de operar numa corretora real, como funcionam as ordens de compra, venda, stops,
né, noções sobre análise técnica. Então vamos lá. A corretora, o que é uma corretora? É uma empresa, né, uma instituição, por meio da qual você vai comprar e vender ações. Então é ela que vai fazer a intermediação entre a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender. Você não chega simplesmente para uma pessoa e diz assim, ó, fulano, eu quero comprar suas ações. Não é assim que funciona, tem que ter um intermediador. E o intermediador, no caso, é uma corretora. E geralmente as corretoras cobram taxas, e é justamente o que ele fala aqui. Você aprenderá também os custos de operar numa corretora real, ou seja, taxas de corretagem, por exemplo. Então as corretoras costumam cobrar taxa de corretagem. Isso é, quando você vai comprar uma ação, você vai investir R$1.000 em uma empresa. Um exemplo, você vai comprar cotas de uma empresa e o montante, o valor que você vai investir vai ser mais ou menos de R$1.000, nesse exemplo. Então você vai investir R$1.000 e pode começar com menos, pode começar com R$50, com R$100, com R$20 se você quiser. Mas enfim, vamos dizer que no nosso exemplo a pessoa começou com R$1.000. E aí quando a pessoa vai comprar uma ação e a corretora vai fazer essa intermediação, eles fazem o quê? Eles vão cobrar, eles podem ou não cobrar uma taxa. Essa taxa se chama taxa de corretagem. Muitas corretoras cobram a taxa de corretagem fixa. Então, por exemplo, se você vai investir em ações, não importa se você vai comprar R$1.000 ou R$50.000 em ações, ela vai te cobrar os mesmos R$15, por exemplo. Só que aí que está o problema, se ele é fixo, se você vai investir R$50.000 e você vai pagar 15, tudo bem, 15 sobre 50 mil vai dar um valor bem irrisório. Agora, se você vai pagar R$15 e você vai investir R$100, por exemplo, poxa, 15% já foi embora só de taxa de corretagem para comprar. E aí depois você vai vender, e aí você vai pagar mais 15, então foi 15 para ir, 15 para voltar, pagou o total de 30. Se você só investiu R$100, 30% foi embora só de taxa. Então você tem que ter um resultado muito alto somente para pagar esse valor de corretagem que você perdeu. Outras corretoras, elas cobram por porcentagem. Então, por exemplo, tem corretora que vai cobrar 0,5% do valor que você vai investir. Nesse caso, se você investe R$100, você vai pagar 50 centavos, tá bom? E tem outras corretoras que colocam taxa zero. Então você compra a ação, vende a ação e você não paga essa taxa de corretagem. Ah, Yuri, por que as corretoras fazem taxa zero? Porque elas são filantrópicas, elas querem ajudar as pessoas? Não, porque quando ela coloca taxa zero para compra e venda de ações, para compra e venda de fundos imobiliários, ela está querendo dizer o seguinte, ela está querendo dizer para o mercado, olha, pessoas, invistam por meio da nossa corretora, que aí vocês não vão pagar nenhuma taxa para ações e fundos imobiliários. E o que as pessoas fazem? Várias pessoas entram nessas corretoras, então elas ganham volume. Quando elas ganham volume, quando elas ganham muita gente, o que elas fazem? Elas informam esses investidores, olha, tem outros produtos aqui, tem esse fundo de investimento aqui, tem tal tipo de investimento ali, que nesses outros investimentos é que elas ganham as taxas de corretagem dela, que elas ganham remunerações vindas desses investimentos. Então elas fazem isso para atrair muita gente. É como uma lanchonete que dá algum biscoito de graça. Então a pessoa chega, compra um biscoito e diz, poxa, eu gostei. Ou melhor, a sorveteria que dá aquela amostra de graça, né? Então você chega lá na sorveteria, dá uma colherada e diz, poxa, eu gostei desse sorvete aqui. Eu vou querer 2 bolas desse sorvete aqui, uma casquinha de tal sorvete ali. Então é o mesmo princípio, ele dá aquilo dali de graça para atrair muita gente e poder vender outros produtos. Tá legal? Como funcionam as ordens Sim, só para citar algumas corretoras que cobram taxa zero para ações hoje em dia. A gente tem a Rico, a gente tem a Clear, a gente tem o Banco Inter e tem outras também. Eu estou só citando algumas aqui. Quando você for investir, você deve pesquisar qual é a melhor corretora para você. Inclusive, pode até ser que seja uma corretora paga. De repente, você quer um suporte, uma assessoria de investimento. E aí faria sentido para você abrir conta na corretora paga, como a XP, por exemplo, ou Safra, ou alguma dessas outras corretoras, BTG, que cobram taxas, porém tem um serviço mais, como eu posso dizer assim, mais personalizado, certo? Tem outros tipos de serviços que essas corretoras, geralmente que são taxa zero, não tem. Como funcionam ordens de compra? O que é ordem de compra, ordem de venda, stop, noções? Vamos lá. Ordem de compra e ordem de venda é como se chama, o nome técnico que se dá para você dizer, eu quero comprar tal ação. Eu quero comprar ações da Petrobras, quero comprar ações da Petrobras. Então você dá a ordem de compra de 100 cotas de ações da Petrobras. Então você vai lá e diz para a corretora, olha, eu quero comprar 100 ações da Petrobras. Então essa é a ordem de compra. Outra pessoa diz, eu quero vender 100 ações da Petrobras. Então essa é a ordem de venda. Tá legal?
É importante esclarecer que nenhuma ação que eu citar aqui é recomendação de compra ou de venda. São só exemplos que eu estou puxando para ilustrar melhor, tá legal? Então vamos lá, essa é a ordem de compra e a ordem de venda. E aqui no Simula Bolsa você vai dar ordens falsas, né, simulações de ordem de compra e ordem de venda. Então você pode dizer, eu quero comprar 30 mil ações da empresa do Vale. Eu quero comprar 30 mil ações da M Dias. Então, por exemplo, você escolhe uma ação, você dá aquela ordem, eu quero comprar X ações, e aquela ordem pode ser executada ou não. Ou seja, se você coloca um preço para comprar uma ação, e aí alguém coloca um preço para vender, a ordem vai ser executada. Você vai comprar, a pessoa vai vender para você. Se você não coloca, ou se você coloca o preço, eu quero comprar nesse preço aqui. Se alguém está querendo vender nesse preço aqui, não tem como fazer a execução. Você quer comprar R$10, a pessoa quer vender a 11. E aí como é que vai fazer para executar? Não tem execução. Então a ordem não é executada, tá legal? Stop. Stop é uma coisa que é uma ordem que você pode fazer, ordem de stop loss ou stop gain, e, né, são nomes em inglês. Então stop loss é parar perda, stop loss, parar a perda. Então, por exemplo, se você investe em ações e aí você comprou uma ação por R$10, você está confiante que aquela é uma boa empresa, que ela vai subir, mas você quer se prevenir caso aconteça uma bolha, caso aconteça uma crise. Então, por isso você coloca a ordem assim, olha, eu estou confiante que essa empresa aqui vai cair, eu comprei ela R$10, mas se ela atingir 9, venda todas as ações, porque eu tenho medo que se bater 9 pode cair mais. Então, se bater 9, venda tudo, tá legal? E aí você dá essa ordem de stop loss, que é para baixo. Então, stop loss, começou a perder, bateu para a perda, ele vende. Mas é que isso pode ser bom ou pode ser ruim. De repente, uma queda foi momentânea e depois ela volta a subir, por exemplo. E aí você vai ter perdido todas as ações, você vai ter vendido todas. Mas aí tem a vantagem, né, que seria, supostamente, se ela cair muito, você teria parado essa perda. Eu não faço stop loss, também não faço stop gain, que é o contrário. Uma ação subiu muito, você diz assim, não, se subir demais eu quero vender, porque vai que ela cai depois. Então, subiu demais eu quero vender. Aí você coloca o stop gain. Tá R$10, você coloca stop gain a 11. Chegou em 11 e vende. Eu não gosto muito porque isso é mais utilizado por pessoas que têm o objetivo de fazer especulação. E nada de errado com querer fazer especulação, mas a minha filosofia, o segmento que eu faço de investimento é focado em analisar uma empresa, escolher uma boa empresa para investir, que eu gostaria de me tornar sócio. Então, uma empresa que tem bons números, uma empresa que tem uma boa gestão, uma empresa que é inovativa, uma empresa que tem vantagens competitivas, uma empresa que tem, enfim, contratos de 30 anos com seus fornecedores, com seus clientes, e ela tem ali uma força muito grande, tem muito a crescer e tudo mais. Esse tipo de empresa eu quero me tornar sócio por vários anos, quiçá décadas com essa empresa, certo? Então, por isso eu não faço ordem de stop loss e stop gain. Se eu tivesse feito, provavelmente todas as minhas ações da bolsa teriam sido vendidas na pandemia, porque ocorreu aquela crise sistêmica, aquela crise global, e todas as ações caíram. Muitas ações que caíram eu fiz comprar mais, obviamente. Por quê? Porque se cai muito uma ação de uma empresa que eu acredito, que é uma empresa com os valores bons, uma empresa, enfim, excelente, com ótimos números, com tudo que eu falei, né? Inovação, gestão, tudo, vantagens competitivas. Se essa empresa cai, o preço dela está mais baixo, eu vou receber os mesmos proventos, que é parte do lucro que a empresa paga para os seus acionistas, só que agora eu vou estar pagando mais barato. Então é melhor receber R$1 de proventos pagando R$5 por ela, do que eu receber R$1 de proventos pagando R$10 por ela, certo? Então por isso em crise, as pessoas que investem no longo prazo compram mais. Se você for olhar Luiz Barsi, Décio Bazin, Warren Buffett, todos eles têm essa filosofia que é você investir no longo prazo e quando as ações caem, você comprar mais, tá legal? De boas empresas, não é que você vai comprar de qualquer empresa, mas enfim. Então esses são os stops e noções sobre análise técnica. Bom, análise técnica também é uma coisa que eu não faço, que meu foco é análise fundamentalista. Qual a diferença? Tem análise técnica e análise fundamentalista. Análise técnica vai olhar o gráfico. Então, o gráfico ele caiu de tal maneira, então ele tende a subir até tal ponto. Tal coisa que caiu. O problema é que foram feitos estudos com vários investidores, analistas do mercado financeiro, e eles tiveram dificuldade de prever o resultado de gráficos na bolsa. Então foi feito um estudo que foi colocado gráficos reais e gráficos de simulações. Então o computador gerava gráfico aleatório. E aí perguntaram para as pessoas, para vários analistas, né, experts, enfim,
enormes, analistas, enfim, de muito renome. E eles não conseguiram diferenciar quais gráficos eram reais e quais gráficos eram fictícios. Então, dentre outros estudos, me fizeram chegar à conclusão de que a melhor maneira é seguir como fazem Warren Buffett, Peter Lynch, Louis Barsi, que é analisar a empresa e chegar à conclusão: eu quero ser sócio dessa empresa? Se a resposta for sim, a segunda pergunta é: o preço dela tá bom para eu ser sócio hoje? Ou não, tá caro? Ah, o preço dela tá bom, legal, então compra. Então investe nessa empresa. Então essa é a análise fundamentalista, vai nos fundamentos da empresa. E a análise técnica vai no gráfico. Ah, subiu, desceu, acredito que vai subir agora, caiu 2 vezes, então deve subir mais. Então tudo isso que eu não faço. Também não condeno quem faz tudo bem. Mas para mim, pelos estudos que eu vi, enfim, por tudo que eu estudei, eu entendo que para mim é melhor fazer uma análise fundamentalista. Tá legal? Então o simulador pode ser usado por pessoas que nunca tiveram contato com o mercado de ações, pessoas que já fizeram um curso e querem treinar antes as habilidades de operações na corretora. E até mesmo para pessoas que querem testar estratégias de negociação antes de utilizá-las no mercado real. Enfim, seja qual for o nível de conhecimento sobre o mercado, você pode usar o simulador. E aí, para se cadastrar, mega simples, basta pular a primeira propaganda que vai aparecer para você. Né? É gratuito, então com certeza vai ter propaganda. Então vamos lá, aí você faz o cadastro. Então coloca aqui o nome do seu usuário, aí coloca uma senha, repete a senha, nome completo, coloca seu nome aqui, aí coloca seu e-mail, CPF, aqui ele informa. Por que pedimos seu CPF? Porque você pode ter mais de uma conta no simulador e precisamos de um código que identifica as pessoas mesmo com contas diferentes. Para isso, escolhemos o CPF, ele ficar seguro no nosso banco de dados e nenhuma informação sua será fornecida a terceiros. Então, coloca aqui o CPF, data de nascimento, sexo, estado, cidade. Poxa, está difícil aqui. E travamos para sempre o site Simula Bolsa. Enfim. Vou iniciar aqui. Pronto, voltamos. Terminou o cadastro, você vê que é bem simples. Só colocar esses dados aqui. Termina o cadastro e pronto, já pode utilizar. Aqui tem mais informações, como funciona, ele vai explicando que o preço das ações são negociadas o mesmo do Bovespa. A única diferença do simulador, você terá o preço com atraso de 15 minutos. Ou seja, se a ação cair 50% hoje, ou 10%, ou subir 30%, no Simula Bolsa ele vai acontecer 15 minutos depois, tá legal? Assim como é feito seu cadastro, cada participante recebe R$100 mil fictícios para operar. Esse montante servirá para comprar as ações e também para pagar as despesas fictícias que você pagaria para uma corretora. Com isso, você tem noção exata de como é operar de verdade. Inclusive, aqui ele já deve considerar isso, ou talvez não, mas tem corretora, especialmente corretoras ligadas a bancos, né, que tem a taxa além da taxa de corretagem, que é aquela de você comprar ou vender ação, tem a taxa de custódia. E o que é a taxa de custódia? A maioria das corretoras já aboliu isso, mas tem algumas que ainda possuem, é importante que você saiba se a que você vai investir tem. Que é a corretora que cobra taxa por você estar investindo. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma disso. Eu abri minha conta numa corretora que era ligada a um banco, né? Então, na verdade, eu cheguei no banco e disse: quero investir em ações. E aí eles abriram minha conta na corretora do banco, e aí eles não me avisaram, obviamente, né? Botaram no contrato, letra miúda, um contrato de sei lá quantas páginas, e eles cobravam R$15 por mês se eu tivesse uma ação. Então, por exemplo, eu obviamente comecei com pouco dinheiro, tinha 18 anos, e eu comecei com R$400. Então, quando eu coloquei R$400, primeiro que 20 foram embora, já é taxa de corretagem, 22 se não me engano, naquela corretora. Quando eu ia vender depois, era mais 20, 22. Então, foram embora R$44. Vamos arredondar para 40. Então, eu investi R$400. Eu perdi 40 de cara. 20 para comprar, 20 para vender. Fora isso, tinha mais R$15 mensais de taxa de custódia. Então, eu deixei por 3 meses, se eu não me engano. Eu investi naquela ação por 3 meses. E aí, nesses 3 meses, eu perdi R$15 em cada mês. Então, foi 15, 15, 15. 45. Então, foi 45 mais ou menos R$45 de taxa de compra e venda, né, que é a taxa de corretagem. Então foram R$90 embora. Então quase 25% do dinheiro que eu investi
foi embora somente em taxas da corretora. Por isso que é importante você se atentar para isso. Taxa de corretagem, a taxa por comprar e vender. Taxa de custódia é a taxa que você paga todo mês por ter ações. Então, enquanto você tiver ação, enquanto você não vender todas as suas ações, você vai estar pagando essa taxa. Mas, como eu falei, são pouquíssimas as corretoras que cobram essa taxa aqui. Se você for olhar corretoras como Clear, Rico, deixa eu ver aqui mais, Banco Inter, como eu falei, essas três não cobram taxa de custódia e não cobram taxa de corretagem. Tá legal? E tem outras também que podem não cobrar. Enfim, você tem que pesquisar, basta pesquisar no Google corretoras, taxas, aí vai aparecer para você. É sempre bom saber as taxas que você vai pagar quando você vai investir. Afinal, você não quer ficar perdendo dinheiro para taxa. Não importa o seu resultado, se você está perdendo dinheiro para taxa, seu resultado vai cair muito. Tá legal? Então vamos ver o que mais. Possuem uma relação direta com a liquidez de papéis envolvidos. O que é liquidez de papéis envolvidos? A liquidez de papel envolvido é o seguinte. Quando você vai comprar um imóvel, é fácil de você comprar um imóvel, você chega assim, olha para o imóvel, ah, que legal, ele é 600 mil reais. Poxa, tá aqui, comprei o imóvel. Você comprou o imóvel. Agora você diz assim, poxa, eu vou vender o imóvel. Você chega no mercado e diz assim, ô pessoal, alguém quer comprar um imóvel? Aparece 10 pessoas querendo comprar, eu comprei um imóvel. É quanto? 600 mil? 600 mil, tá aqui, eu pago. Não acontece isso, né? Por quê? Porque o imóvel ele tem pouca liquidez. É difícil você vender um imóvel, você se desfazer de imóveis e transformar ele em papel. E é esse o significado de liquidez. Transformar em dinheiro um bem. Então, por exemplo, se eu tenho 3 imóveis que valem 500 mil reais cada um, por exemplo. Então, para eu me desfazer desses imóveis e colocar o dinheiro no meu bolso, eu vou levar um certo tempo. É diferente de eu ter, como eu posso dizer assim, conta corrente. Poxa, na conta corrente eu faço uma transferência, pego aquele dinheiro, né? Então, aquele dinheiro tem muita liquidez. Quando você vai investir em ações, é o mesmo princípio. Tem ações que tem muita gente comprando, muita gente vendendo. Então, a liquidez desse papel também chamado de ação, também chamado de cota, é a mesma coisa, é uma ação. Esse papel, ele tem muito mais liquidez, porque tem muita gente comprando, muita gente vendendo. Se você quiser comprar ou vender naquele preço que ele está sendo negociado, você consegue facilmente. Agora, um papel que tem pouca liquidez, vai ser mais difícil você se desfazer dele, você vender ele, ou você comprar dele no preço que ele deveria ser negociado. Então, por exemplo, uma ação como a Petrobras, ela é a ação mais negociada do Brasil. Tá bom? Então, para você comprar ou vender ações da Petrobras no preço que ela está sendo negociado, é questão de milésimo de segundo. Você bota lá, está sendo negociada a 15,51, por exemplo. Você bota lá 15,51, pronto, executado, mesma hora. Agora, se você vai comprar ações de uma empresa que pouca gente tem ações do Brasil, enfim, ela é pouco líquida, se você quer comprar 100 mil reais daquela ação, você vai ter dificuldade de comprar o preço que ela está sendo negociado, porque tem pouca gente vendendo aquele preço. E aí, se você coloca exatamente aquele preço, pouca gente vai vender para você, pá. E aí depois, só vai ter mais gente querendo vender mais caro agora. E aí você tem que botar um preço acima para poder comprar aquilo dali. Então isso chama liquidez. E ele vai seguir o mesmo princípio. Então a quantidade de negócios executados no pregão real da Bolsa, da Bovespa, é que determina o tempo que levará para a sua ordem ser executada. Quanto menor a liquidez, mais tempo vai demorar. Quanto maior a liquidez, menos tempo vai demorar. Isso, claro, considerando que você botar o preço que está sendo negociado hoje. Se você quiser comprar uma ação a 10 reais e a ação está sendo negociada a 9, você vai conseguir mais fácil, porque muita gente vai querer vender para você a um preço mais caro do que vale. A única coisa que não é real é o dinheiro envolvido. Os preços das ações, as despesas de corretagem, tudo é feito de forma a simular compras e vendas reais para que você entenda o funcionamento do mercado. Com isso, você terá muito mais confiança em si mesmo para começar a operar de verdade com a corretora de sua preferência. Clica no botão Outras Perguntas, no menu acima, e saiba mais informações. Quanto custa? Naturalmente custa zero, absolutamente nada, ele é um simulador. Tem ranking, ele fala que não tem ranking também. Enfim, ele não tem ranking porque tem muita gente participando, ele informa aqui. Então vamos lá, agora eu vou acessar a minha conta no Simula Bolsa, ela já está aqui aberta. Então esse aqui é o Simula Bolsa, e você vê que ele já está aqui disponível para mim, 100 mil reais, saldo 100 mil reais, tá bom? Então ele aparece aqui o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores brasileira, da Bovespa. Então, da B3, né? Então ele aparece o índice, que ele pega as ações que são mais movimentadas do país, faz um peso e vai colocando, formando esse índice. Então, por exemplo, a Petrobras é o que mais compõe o Ibovespa. Então a Petrobras é o que tem maior peso nesse índice. Por quê? Porque as ações são mais movimentadas. E aí depois vem Vale, enfim, outras ações que vão sendo menos movimentadas, tá bom? Esse índice atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, está em 117 mil pontos. Hoje o máximo que chegou foi 118 mil pontos, o mínimo 117 mil pontos, e por aí a gente vai. A gente tem aqui várias empresas, né? Supostamente aqui deve ter todas as empresas
da bolsa. Tá legal? Então, quantidade de ativos, 163. E aí vamos dizer que eu vou comprar uma ação de uma empresa aleatoriamente. Não sei qual empresa a gente deveria comprar aqui. Vamos ver, vamos dizer que eu vou comprar a ação da Itaúsa. Tá legal? E lembrando que isso não é recomendação de compra, vou só simular com essa aqui. Então, o que é a Itaúsa? A Itaúsa é a holding do Banco Itaú. E ela tem ações do Banco Itaú, que estão aqui embaixo, que é a Itube, certo? Então ele tem ações do Itaú Unibanco e ele também tem ações de outras empresas, como Alpargatas, Duracell. Então ele tem outras empresas que também fazem parte dessa holding, mas 90% dela, aproximadamente, é o Banco Itaú. Então aqui eu vou comprar ações da Itaúsa. Eu pego aqui o ticker dela e o que é o ticker? O ticker é o código em que vai ser negociada aquela ação. Então, por exemplo, quando você vai comprar, imagina que você vai comprar qualquer empresa aqui. Aí você vai pesquisar M. Dias Branco, Magazine Luiza, MMX, Movida. Você não vai pesquisar o nome da empresa, você vai pesquisar o código dela, que é chamado de ticker, certo? Tá aqui, ele chama de papel aqui, mas o nome correto é ticker. E aí esse ticker é o código da empresa. Quando é ticker 3, você está falando de ações ordinárias, que dão direito a voto. Quando é ticker 4, são ações preferenciais, que têm preferência no recebimento de proventos. Tá legal? Então aqui tem várias empresas, Embraer, Energias do Brasil, deixa eu ver o que mais. Metal Leve, mas aqui a gente vai comprar, né? A gente falou que vai comprar ações da Itaúsa. Cadê a Itaúsa aqui? Que eu já perdi. ITSA4. Então pronto aqui. ITSA4. Eu vou comprar ações da Itaúsa. Deixa eu ver. Ele mostra maiores altas. Então empresas que subiram hoje, que tiveram as maiores altas hoje, em porcentagem. Maiores baixas em porcentagem. Eu vou aproveitar aqui para dar um insight para vocês interessante. Muita gente acha que uma ação está cara ou barata por causa do seu preço. Isso não é verdade. O preço não diz absolutamente nada sobre a ação. Deixa eu dar um exemplo. Se você pega uma ação aqui que está R$6, certo? Outra ação aqui é 23, outra ação aqui é 70, não quer dizer que a de 70 está com preço 12 vezes maior do que essa daqui. Ou que está com preço mais ou menos 3 vezes maior do que essa daqui, ou 10 vezes maior do que essa aqui. Por quê? Porque esse é o preço de uma cota nesse momento, certo? Então o que eu quero dizer com isso? Que uma empresa ela pode fazer o que se chama de desmembramento ou agrupamento, que é o split e o implit. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui essa empresa, a Unipar, certo? Ela está sendo cotada aqui a R$70. Se eles decidem que a ação, eles querem dar mais liquidez a essa ação, a esse papel, certo? Então eles pegam uma ação a R$70 e dividem em 10 ações de R$7. A empresa mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Mudou o que tinha. Que antigamente talvez tivessem 10 milhões de ações e agora vai ter 100 milhões de ações, mas cada ação vale 10% do preço. Então se você multiplicar, vai dar na mesma. Não muda nada. Se uma pessoa tinha uma ação, ela vai ter 10, mas cada ação tem um preço 10 vezes menor. Se a pessoa tinha 1000 ações, ela vai ter 10 mil, só que o preço está 10 vezes menor. Então isso só vai fazer com que fique mais fácil das pessoas comprarem, porque o preço dela, para comprar um papel, ele diminuiu. Não quer dizer que o valor da empresa mudou, não quer dizer que uma empresa está mais cara que outra, nada disso, certo? Então se essa empresa aqui fizesse isso e dividisse por 10, né, fizesse o desmembramento, desagrupamento e separasse em 10 ações, ela teria o preço de R$7. E aí algumas pessoas diriam, agora ela está mais barata do que essa daqui. Ou então, ela está bem mais barata que essa outra. Ou então ela está quase o preço dessa daqui, ou mais barata que aquela. Não, porque não mudou nada. Ela só tinha uma ação de 70 e agora ela tem 10 ações de R$7. O que vai dizer pra gente se o preço de uma ação está caro em relação à outra são os fundamentos da empresa. Que é, por exemplo, você pega esse preço e você divide pelo lucro da empresa. A empresa está custando isso, uma ação dela. E o lucro de cada ação foi esse daqui. Então o preço de uma ação, por exemplo, está sendo cotado aqui a R$7, nesse exemplo. R$7. O lucro que ela tem por ano, nos últimos 12 meses, foi de R$1. Então 7 por 1, o preço sobre lucro dela, que é o indicador, está em 7. Ok. Um concorrente dela, parecido com ela, tem vantagens competitivas similares, tem uma gestão similar, tem números similares, enfim, uma empresa que é concorrente dela. Como pegar um banco, Banco Itaú, Banco Santander, por exemplo. Quando você vai comparar a empresa do mesmo setor, uma empresa concorrente da outra, você pode olhar o indicador preço-lucro,
certo? É uma maneira muito simples de você comparar o preço das empresas. O preço de uma ação está R$ 7, como exemplo dessa aqui. R$ 7 e ela lucra R$ 1, então o PL dela é 7. O preço de outra ação também está R$ 7, da concorrente dela, está R$ 7, mas o preço sobre o lucro dela está de 2, por exemplo. Melhor dizendo, o lucro dela é de 2 por ação. Então você tem 7 sobre 2, você tem 3,50. Então o preço sobre o lucro de um é 3,50 e o preço de outra, preço sobre o lucro da outra é 7. Então essa daqui está com preço menor do que essa outra. Por quê? Porque ela lucra mais e ela custa o mesmo preço. Ou então se o preço dela é 14, mas ela lucra R$ 2. Então, R$ 2 nos últimos 12 meses. Então, 14 sobre 2, 7. Então, 7 aqui, 7 ali, elas estão com o mesmo preço-lucro. Então, nesse quesito de qual está mais caro, qual está mais barato, eu não posso comparar nesse quesito de preço-lucro. Aí você vai ter que olhar outros indicadores. Tá bom? É claro que preço-lucro não é o único indicador que você deve olhar quando for investir na empresa, mas ele é um indicador básico, ele é um indicador inicial. Ele é o primeiro que você vai olhar. Já que o preço não nos diz absolutamente nada, você tem que olhar o preço-lucro, que ele vai te dizer alguma coisa, quando você compara ele com os concorrentes da empresa, tá legal? Por que o preço não diz nada? Repetindo, porque uma empresa pode pegar a sua ação e ela pode dividir por 10 e aí ela vai ter 10 ações com preço menor. Ou ela pode juntar 10. Se o preço de uma ação, por exemplo, essa aqui está R$ 1,74, ela decide juntar 10 ações e ter uma ação valendo R$ 17,40, ela pode fazer isso também, tá legal? Inclusive, ele explica isso aqui, deixa eu ver aqui, tem alguma parte aqui onde ele dá informações. Deixa eu ver se nessa parte aqui, vender, carteira, pendências, histórico, cotações, seus dados, aprenda até aqui. Então aqui ele tem alguns conceitos básicos, por exemplo, o que significa ON, que é ação ordinária, o que é PN, ação preferencial, o que é Unity, que é a junção de ações ON com PN. Então aqui ele vai explicando um pouco disso aqui. Então o que é desdobramento de ações, que é o split, é justamente isso. Você tem uma ação, você divide, agora você vai ter 10 ações. Você desdobrou uma ação em 10, ou em 2, ou em 4, ou em 8. E o que é agrupamento de ações? O grupamento de ações é você fazer o split, né, que é o contrário. Você tem 5 ações, você junta e vira uma. Então quem tem 100 ações na carteira, agora vai juntar e vai ter, ao invés de ter 100, vai ter 20. Mas o preço final não vai mudar nada, porque cada uma delas vai valer mais, tá bom? Então basicamente é juntar. Do mesmo modo como você junta duas notas de R$5, você tem uma nota de 10. Se você pegar uma nota de 10 e dividir por 2, ter duas de 5, não vai mudar nada, né? Vai ser o mesmo valor, tá legal? Então aqui eu vou dar uma ordem, certo? Eu vou dar uma ordem limitada aqui de uma ação, daquela ação que a gente viu lá, que é Itaúsa. Cadê Itaúsa? Então aqui, coloquei a ordem de Itaúsa, ele está falando aqui que o preço atual dela está em R$10,11. Eu vou colocar a validade dessa ordem, então se eu quiser que a ordem seja executada hoje, eu coloco aqui hoje. Se eu disser assim, não, coloca a data para sexta-feira. Então hoje é quarta, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, então quarta, quinta e sexta é o período que eu tenho para que eu possa comprar a ação dessa empresa a esse preço que eu vou colocar aqui. Então deixa eu colocar, por exemplo, aqui R$10 só, 10,01. Vou colocar aqui R$10,01. Ela atualmente está em quanto? Está em R$10,11. Eu quero comprar R$10,01, ou seja, eu quero comprar 10 centavos mais barato do que ela está agora. Se eu coloco esse preço aqui e eu coloco a ordem até sexta-feira, se chegar na sexta-feira, ele tem hoje, amanhã e depois de amanhã para essa ação cair 10 centavos de onde ela está agora e atingir esse preço aqui. Se atingir, vai executar minha ordem, vai comprar ações dessa empresa, tá legal? Se ultrapassar, vai executar a ordem, vamos dizer que atingiu, ultrapassou, foi até R$9, não importa. Chegou em 10,01 centavo, vai executar a 10,01 centavo. E depois vai continuar caindo, outras pessoas vão comprando e por aí vai. A minha vai ter sido executada nesse preço. Yuri, mas se não atingiu esse preço, só fez subir. Só fez subir hoje. Tá bom, vai chegar em 10,50 hoje. E amanhã subiu mais, R$11. E depois de amanhã, sexta-feira. Depois de amanhã, na sexta-feira, caiu para R$9 e aí executou sua ordem. Pronto. Por quê? Porque eu estou colocando que o prazo até sexta-feira, se até sexta ele caiu o suficiente para atingir esse valor, eu vou executar a minha ordem, tá legal? Se eu quiser executar logo, eu posso colocar aqui o preço que está sendo negociado, então R$10,11, certo? E aí eu já executo a minha ordem. E aí vem a pergunta, ó, quantas ações eu posso colocar? Sim, é uma coisa que é interessante, aqui já vem aproveitar para dar algumas dicas.
Se você vai comprar uma ação, você pretende comprar ação todos os meses. Uma coisa que você pode fazer é colocar a ordem para depois, daqui a 10 dias, 15 dias, na corretora você pode fazer isso. Aqui no Simula Bolsa não pode, ele deixa até sexta ou 30 dias. Vamos dizer que eu boto 30 dias, tá bom? E aí eu digo assim, eu quero comprar essa ação a 9,81. E pronto, eu vou colocar essa ordem aqui. E aí ela tem 30 dias para cair para esse valor para eu comprar. Se ela não atingir esse valor, uma coisa que você faz é, então eu vou comprar no dia hoje no preço que ela tiver. O que é que muda? O que muda é que se você disser assim, todo mês, se você for comprar uma ação, você diz assim, eu quero comprar no preço que está hoje. Você vai comprar naquele preço exato. Mês seguinte, comprei esse preço. No outro mês, comprei outra ação, enfim, esse preço, no outro mês. Agora, se você coloca essa ordem aqui, você coloca uma validade para ela e você coloca um preço mais baixo para comprar, você tem a possibilidade de comprar ela mais barato. Então, ao invés, vamos dizer que você se programou para todo dia 25 você comprar ações de uma empresa, você investir na bolsa todo dia 25. O que você faz é, minha dica, chega no dia 5, coloca uma ordem. Poxa, uma ordem de 20 dias. Nos próximos 20 dias eu quero que execute essa ordem aqui a um preço mais baixo. Por quê? Porque se executar um preço mais baixo, ótimo, você comprou mais barato do que você ia comprar. Se não, tudo bem, chega no dia 25 você diz assim, tá bom, não chegou no preço mais baixo, vou comprar agora. Essa é uma dica para você não precisar ficar se preocupando em comprar naquele preço que ela está no momento que você está olhando. Você pode colocar a ordem e, sem pressa, deixar ela executar nos próximos dias. E se não executar, aí você compra no dia 25. Você já ia comprar de todo modo ao preço que estivesse, então você compra no dia 25. Tá legal? Fazendo isso, você tem mais chance de comprar ações a um preço mais baixo. Por quê? Porque você está colocando um prazo para ele executar essa ordem. Mas é claro, se a ação, você acredita que o preço dela já está bom, já é um ótimo investimento a esse preço que ela está agora, coloca a ordem para você garantir que vai comprar aquelas ações. Tá legal? E por que eu gosto de botar sempre 1 centavo a mais? Ao invés de botar, se eu quisesse comprar lá a 10 reais, eu colocaria 10 e 1. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai colocar valor fechado, vai colocar 10 reais, 11 reais, 10,50. E se você coloca 1 centavo a mais, você ganha preferência, você fica na frente da fila dessas pessoas. E aí se a ação cair e atingir, por exemplo, 10, é mais fácil uma ação cair e atingir 10,51 do que ela atingir 10,50, certo? Porque tem muita gente querendo comprar aquele preço de 10,50. Vamos ver o que mais. Quantidade. Quando a gente está comprando uma ação, a gente tem que comprar. Deixa eu ver se ele tem a opção aqui de comprar fracionário. Tem não. Então, quando a gente for comprar uma ação, a gente compra ela em lotes. O que é um lote? Um lote tem 100 ações. Então, se eu botar 90, eu não compro, valor inválido. Se eu botar 99, eu não compro, valor inválido. Eu tenho que comprar 100 ações para o valor ser válido, ou múltiplo de 100. Deixa eu ver aqui, 120, valor inválido. 200 ações, tudo bem. 300, 500. Então, isso aqui eu posso fazer. Por quê? Porque as empresas são negociadas em lotes. E esse lote é múltiplo de 100, então é de 100 em 100 unidades. Então, se você vai comprar uma ação dessa empresa, por exemplo, o mínimo que você pode comprar é 100 unidades, que vai dar R$1.000, ao preço que ela está sendo negociada hoje, né? Se a gente botar aqui 10 e 11. Aí você me diz assim, mas Yuri, você não disse que podia investir com menos de R$50, com menos de R$100? Como é que eu posso fazer isso se o lote ele é nesse valor? É porque é o seguinte, aqui ele não tem essa opção de comprar fracionário. Mas o que é o fracionário? É você comprar a fração do lote. Ou seja, se o lote tem 100 unidades, uma fração dele pode ser uma unidade. Então, quando você vai investir em ações na corretora mesmo, basta você colocar o ticker, né, ITSA4, ou qualquer ação que você vai comprar, aqui é só um exemplo, ITSA4 F, de fracionário, ITSA4F. Aqui não tem opção, não aparece pra gente, infelizmente, senão eu botaria. Aí ele aparece, ITSA4F, aí aparece, ok, você quer comprar quantas ações fracionárias? Uma ou 99, você pode comprar entre 1 e 99, aí você pode botar, quero comprar 5, então tá 10 reais, você vai comprar 50 reais. Não tenho 50, quero comprar uma só, comprar uma. Não, quero comprar 90, quero comprar 50, 50 dá quanto? Dá 500 reais, pronto, quero investir 500 reais todo mês, legal. Então você vai comprando fracionário, tá legal? E aí você vai fazendo isso, comprando fracionário, e aí é permitido. Aqui a gente está olhando o lote inteiro, então por isso a gente tem que comprar de 100 em 100, tá legal? Então eu botei aqui a ordem, deixa eu ver tudo certo aqui, prazo 30 dias, vou botar o prazo hoje, que eu quero executar logo, se não executar eu mudo o preço. Deixa eu ver, preço tá tudo bem, quantidade 100 unidades, ordem, ok. Prosseguir, vamos ver o que acontece. Confirmação de operação. Confirmar a ordem registrada com sucesso. Ou seja, ele recebeu a ordem, quer dizer que a ordem foi executada? Não.
Vamos ver aqui como está a carteira. Conta corrente, eu estou sem ativos, então deixa eu ver aqui, histórico. Tá aqui, ordem de compra e tal, tá limitada até hoje. Tá bem, histórico de ordens. Vamos ver aqui, cotações, seus dados, carteira. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Como eu quero executar logo essa ordem aqui, para mostrar para vocês como funciona. Deixa eu ver aqui, ele não está me permitindo cancelar essa ordem. Na corretora você pode cancelar, se ela não for executada, se a ordem não for executada, você pode cancelar a ordem, tá legal? Mas aqui não está aparecendo essa opção para mim. Deixa eu ver, histórico, pendências, tá aqui. Ordem de compra, ordem pendentes. Ordem pendente, tipo limitada, quantidade, valor estimado, validade de hoje e tal. Ok, pronto, tá aqui, ele permite cancelar. Cancelar ordens executadas. Pronto, cancelei. Então minha ordem não foi executada, eu já cancelei ela. Se eu vou ver aqui as cotações. Cadê TSA 4? Vamos ver, será que o preço dela subiu? O preço dela, esse aqui é o preço atual, eu acho. Deixa eu ver. Preço atual. Subiu. Tá em 10,16. Então eu não posso comprar aqueles 10,11 nesse momento. Pode ser que daqui a 10 segundos ela caia e teria comprado. Entendeu? Cadê TSA 4? Então tá aqui. Atualmente tá em 10,16. Então se eu botar 10,11 como eu tinha botado, até hoje, se ele não atingir aquilo ali, não vai executar a ordem expira. Não vai valer mais nada. Então, se amanhã, eu botei até hoje, se amanhã batesse R$9, eu não compraria. Por quê? Porque a validade é até hoje. Não executou hoje, a ordem é cancelada. Tá legal? Então, deixa eu ver aqui. Eu quero comprar. Vou botar de novo aqui. ITSA 4. Cadê ela? E TSA 4. Então vamos lá. Eu vou botar a ordem até hoje, eu vou botar o preço. Tá 10,14 agora, já caiu um pouco. Por quê? Porque o preço das ações ele vai oscilando, certo? E essa que é a vantagem, inclusive, de você investir no longo prazo. Porque se eu olho aqui, 10,14, poxa, mas a ação deve pagar quanto? Aí eu olho os números dela, eu digo assim, uma empresa sólida, ela tem bons números, ela tem uma boa rentabilidade, ela tem uma boa lucratividade, ela tem uma gestão competente, uma gestão que historicamente inovou. Eu estou dando um exemplo aqui, não quer dizer que eu estou analisando Itaúsa, não. Estou só dando um exemplo, né? Então, tem esses fatores aqui. Eu digo, poxa, ela é uma excelente empresa para investir, por que eu não investiria nessa empresa? Legal. Então, para mim, valeria a pena comprar ações dessa empresa, por exemplo, até 10,20. Então, vou botar aqui 10,20 para a gente executar logo essa ordem aqui. Para mostrar para vocês como funciona. Eu quero botar 2.000 cotas, não, 200 cotas. Quero botar R$2.000. Legal. Vou botar aqui R$2.000. Eu boto aqui a ordem. Custo aproximado. Olha que interessante que apareceu aqui, ó. Custo aproximado da compra. Então ele está colocando aqui essa taxa de corretagem, certo? De R$11. Inclusive, estou curioso agora para saber se essa taxa vai ser fixa. Ele está considerando taxa fixa ou ele está considerando uma taxa que vai oscilando. Então deixa eu ver aqui, Itaúsa estava em R$11. Vamos ver quanto é que fica. E você, que ação você compraria se tivesse no meu lugar aqui? Você compraria Itaúsa também? É claro que eu estou só dando um exemplo, né? Mas se você compraria aqui empresa, aqui no meu lugar, já vai pensando aí quando você for simular, para saber em que empresa você vai investir. Vamos ver aqui, vou comprar agora, quero comprar 1.000. Vamos botar 1.000 aqui. Por que eu estou botando um valor completamente diferente, bem mais alto? 5 vezes mais alto que antes, que eu tinha botado 200. Porque eu quero ver se aquela taxa vai mudar. Se aquele preço da cotação vai mudar. Tá aqui, mudou para 14. Estranho, não entendi qual foi a lógica deles, não. Não, tá aqui. Valor aproximado da... Não, tá certo. R$14. Custo aproximado da compra. Não entendi qual foi a lógica por trás desse 14. Tem mudado 11 para 14. Mas enfim, vamos lá. Confirmar a ordem. Ordem registrada com sucesso. Agora vem aqui para carteira. Bom, ele deve demorar um tempinho para processar a ordem. Então eu vou pular um tempinho nesse vídeo aqui. Agora que a gente esperou um tempinho, você vê que aqui aparece ordens pendentes, nenhuma ordem pendente, ou seja, a ordem foi executada. E aqui em valor disponível, ele deu uma diminuída também, que foi o valor da compra, tá legal? E aqui saldo geral, R$100.000,10. Vamos ver por quê. Opa, agora já caiu. Então por que ele estava com aquele saldo positivo e agora está um pouco menor que quando eu comecei, os 100 mil? Porque nesse momento a Itaúsa está mais barato, certo? Então quando estava naquele valor positivo, estava querendo dizer que ela estava com valor acima de R$10,20, que foi o preço que a gente colocou aqui.
nesse momento, ou melhor dizendo, a gente comprou a R$ 10,15, né? Sim, interessante falar até o seguinte, a gente colocou R$ 10,20, então a gente botou para comprar aquele preço maior ali. A corretora, ela viu, poxa, a pessoa que está vendendo caro está vendendo ali a 10,15, por exemplo, certo? Tava ali 10,11, mas aí tem alguém vendendo a 10,15. Se o Yuri quer comprar 10,20, faz o seguinte, vou colocar a ordem de Yuri a 10,15. Por quê? Porque assim ele executa a ordem dele. Ele quer comprar 10,20, ou seja, ele com certeza não vai ficar chateado se comprar 10,15. Então ali ela diminui esse spread, né, que é essa diferença. Ela disse, não, então eu vou comprar, vou botar 10,15, que aí vai executar a ordem de Yuri. Foi o que aconteceu aqui. Então, a minha ordem que eu botei 10,20 foi executada aqui a 10,15. E bem, como eu falei, quando quando eu comecei a mostrar aqui a gravação, depois da compra, ele apareceu saldo positivo, ou seja, tava acima de 10,15, mas agora está menor, então está 10,12. E ele vai oscilando todo dia. Isso aqui é interessante por quê? Porque no meu caso, como eu faço, como eu ensino as pessoas a investirem no longo prazo. Então você compra ações de boas empresas com foco no longo prazo. Então você vai olhar o quê? Vai olhar os proventos que você vai receber daquela empresa. Você vai investir em boas empresas que hoje pagam enormes proventos ou que no futuro vão pagar enormes proventos. De repente tem empresas em crescimento que elas, ao invés de pagarem proventos, que é parte do lucro das empresas, que elas pagam aos acionistas, elas, ao invés de fazerem isso, de pagarem dinheiro, elas vão reinvestir aquele dinheiro, né? Vão criar uma nova fábrica, vão buscar comprar uma nova tecnologia de outro país para implementar e crescer mais. Elas vão fazer esses investimentos para crescer a empresa. São empresas em fase de crescimento, certo? Essas empresas que estão crescendo, elas pagam menos dividendos, mas isso não impede que no futuro elas paguem mais dividendos. Então tem empresas, só para citar uma delas, a Fleury, por exemplo, é uma empresa que ela, ao invés de distribuir enormes proventos hoje em dia, ela prefere utilizar os recursos, os lucros dela, para comprar concorrentes, comprar instituto de radiologia de tal cidade, instituto de sei lá o que, de patologia em tal cidade, e aí ela cresce, ela pode expandir, ela vai ter mais clientes, ela vai lucrar mais, e aí daqui a 5, 10, 15 anos talvez, ela vai ter um lucro muito maior, e eu que comprei hoje a um preço, estou dando um exemplo, certo? Uma pessoa que comprou a um preço menor, umas ações dessa empresa, por exemplo, ela vai usufruir desses benefícios. Mas, claro, toda empresa tem risco, né? Você tem que analisar a empresa. Então, pode ser que a Fleury, por alguma razão, não consiga atingir esses resultados. Enfim, você tem que analisar a empresa antes de investir. Meu ponto é o seguinte, a filosofia de investimento que eu prego é você investir como investe em Warren Buffett, Peter Lynch, Luiz Bassi, que é você investir em boas empresas. No meu caso em particular, eu sigo um pouco mais a filosofia de Luiz Bassi, que é de focar em proventos. Ou seja, você focar em empresas que vão pagar bons dividendos hoje ou no futuro, tá legal? Então, feita essa compra aqui, eu não me atento muito a esse preço aqui. Por quê? Porque o preço no curto prazo vai oscilar. Se eu der F5 aqui na página, vamos ver se vai estar o mesmo preço. Tá R$ 30 agora de prejuízo, agora tá 50. E aí, caiu 0,49%. Daqui a 5 minutos, daqui a, sei lá, 30 segundos, se eu der F5 de novo, vai ter outro valor. Eu vou ficar me preocupando, passando o dia olhando para isso aqui, subindo e descendo? Não, infelizmente é o que muita gente faz. Porém, eu não faço isso, meu foco é no longo prazo. Então, como eu falei para vocês, eu foco em receber esses proventos. Então, o preço daquela ação oscilando, não me preocupa, tá legal? Isso com dinheiro fictício é mais fácil de fazer. Por isso que para quem está começando, é mais interessante começar por aqui, olhar, colocar o preço e tal. Porque essa oscilação não vai te afetar tanto, porque é dinheiro fictício. Mas já imaginou se fosse dinheiro real e tivesse com prejuízo de R$ 50 em ok, poucos minutos que eu comprei essa ação, você estaria tranquilo? Certo? Possivelmente não. Então por isso que é interessante utilizar essa ferramenta aqui. Agora vamos lá falando de vantagens e desvantagens de usar o Simula Bolsa. Vantagens, claro, você não vai colocar seu dinheiro para jogo, certo? Você não vai arriscar perder dinheiro. Então essa é uma enorme vantagem do Simula Bolsa. Outra vantagem dele, ele permite que você aprenda como funciona a ordem de compra, a ordem de venda, você entenda que tem taxas de corretagem para algumas corretoras. Ele permite que você tenha um pouco mais de conhecimento e crie um pouco mais de confiança. E aí é como você ao invés de... Você vai entrar para jogar bola num campeonato, por exemplo. E antes de você entrar no campeonato, você treina com sua equipe ali, joga um pouco, faz um gol aqui e ali e tal, defende se você é goleiro. Enfim, tudo isso é para você se aquecer, para você se preparar, para quando entrar no campo, na final do campeonato você estiver mais confiante, certo? Então isso aqui vai explodir a sua confiança, vai ser muito bom nesse sentido. Vai ser muito bom no sentido técnico, de conhecer um pouco mais como funciona a ferramenta, o que é e tal. Ele também tem aqui uma parte de aprenda, onde ele tem alguns ensinamentos sobre split, implit, enfim,
o que é ON, o que é PN, então vai te dar um pouco mais de insights relacionados a isso também. Ele vai te ajudar um pouco em relação ao que eu falei, que é aquilo de você entender que o preço das ações oscila e está tudo bem, não tem problema nenhum cair 0,5%, 1%, 2%, seja o que for, no curto prazo, porque você está olhando para o longo prazo, certo? E no longo prazo, boas ações, elas tenderam, historicamente falando, a crescer. Por quê? Porque as empresas crescem, a economia cresce, tudo cresce no longo prazo. Pensa como era o mundo há 20 anos. Várias empresas que a gente tem hoje que são gigantescas eram menores ou sequer existiam, certo? Então, o mundo também melhorou, né? Enfim, desenvolvimento mundial, novas tecnologias surgiram, tudo isso. Então, no longo prazo, a humanidade avança para frente, empresas avançam para frente, tá legal? Boas empresas. Então, isso daqui vai te dar uma noção, mas sempre se atentar de não olhar muito curto prazo. Essa ferramenta vai te ajudar com isso também. Desvantagens. Quando você não coloca dinheiro de verdade, do meu ponto de vista como posso dizer assim, como educador, você aprende menos. Em que sentido? Eu mesmo já passei simulando no Simula Bolsa quase que, acredito que 6 meses, quando eu tinha ali 15 anos, né? E eu comprava, vendia, mas eu não sentia uma pressão muito grande em relação a comprar e vender. E aí quando eu comecei, isso porque eu estava colocando aqui 100 mil reais fictícios, né? Então oscilava 1.000 reais, 3 mil reais, 5 mil. Mas não é dinheiro de verdade, né? É ficha do banco imobiliário isso aqui. Agora, quando você vai para investir de verdade, foi quando eu fui investir de verdade e botei 400 reais, então ali uma queda de 5%, poxa, uma queda de 10%, com 400 reais são 40 reais. Mas se aquela queda aconteceu em uma semana, em um mês, você diz, poxa, eu perdi 40 reais. Em uma semana, dava para ter feito tanta coisa que eu queria ter feito, que eu faria com esse dinheiro, eu perdi aqui no meu celular, no meu computador, sabe? Então, isso te deixa mais presente para a vida real, te deixa mais atento de, poxa, isso aconteceu, o que é que eu errei? Será que eu errei alguma coisa? Será que é uma coisa momentânea? Porque a bolsa cai naturalmente, não tem problema nenhum. Mas a questão é, você investir numa boa empresa, então é isso que você tem que se questionar quando você vai investir, tá legal? Então sempre se perguntar, poxa, por que eu estou investindo nessa empresa? E é essa vantagem que colocar o seu dinheiro para jogo, né? Colocar a pele em risco, que é o dinheiro em risco, o dinheiro de verdade, que vai te preparar. Então eu tive muitos alunos também que eles estudaram muito sobre investimento, fizeram um treinamento, depois estudaram, leram livros, tudo mais, foram investir, mas não passaram 6 meses até investir. Nesses 6 meses eles não aprenderam tanto, não buscaram ler tanto assim, não se interessaram tanto pelo assunto, mas aí quando eles botaram os primeiros reais dele, que, sei lá, 300 reais, 400 reais, 500 reais, primeiro investimento, foi aí que ele disse, poxa, eu tenho que estudar esse negócio, porque agora meu dinheiro tá para jogo. Então, esses alunos, não é só um, não é apenas um, vários deles, começaram a procurar ler mais livros, ler mais artigos, ver mais vídeos, enfim, sobre investimentos. Buscaram aprender muito mais. Por quê? Porque agora o dinheiro estava para jogo. Então, foi uma coisa que eu percebi. Tá legal? Mas, enfim, seja qual for a estratégia que você vai seguir, seja começando pelo Simula Bolsa ou não, você tem que começar buscando mais conhecimento e você tem que buscar fazer a sua reserva de emergência. Tá legal? Eu já falei em vários outros vídeos, mas sua reserva de emergência é um dinheiro que vai te preparar para o caso de emergência acontecer. A pior coisa que pode acontecer com você é você precisar de dinheiro hoje, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, e você precisar vender suas ações para ter dinheiro. Não deixe isso acontecer. Faça sua reserva de emergência, monte o dinheiro para o caso de alguma coisa aconteça com você, ou enfim, uma necessidade que possa aparecer de dinheiro, que possa surgir e que vão surgir, né? Uma coisa que a gente tem certeza é que as emergências imprevisíveis, a gente não sabe quando elas vão acontecer, a gente sabe apenas que elas vão acontecer, então deixa um dinheiro separado para essa situação, tá legal? E aí quando você tiver a reserva de emergência montada, tiver seu dinheiro sendo investido, aí você pode começar a investir de verdade. E aí você investindo de verdade, você vai começando com pouco, começa ali com 100 reais, 200 reais, dependendo de quanto você ganha, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, pode ser 500. E aí você começa investindo, você todo mês tenta investir em uma só empresa, porque isso vai te forçar a estudar sobre aquela empresa. Então você estuda sobre uma empresa, lê os indicadores dela, vai atrás de descobrir se a empresa é boa, se a gestão é boa, vantagem competitiva, tudo isso. Olha os fatores quantitativos, que são os números da empresa, e os fatores qualitativos, que são a gestão da empresa, se ela é competente, se ela é envolvida com corrupção, se ela apresenta vantagens competitivas, se ela tem... Enfim, todos esses fatores que são qualitativos e quantitativos relacionados aos números da empresa. Lucratividade, rentabilidade, o preço dela em relação ao lucro dela, o preço-lucro, a dívida dela está controlada, tudo isso. Vai fazendo
essa análise, escolhe uma empresa para você investir, investe em uma empresa e aí no mês seguinte faz o quê? Rever. Quero investir de novo nessa empresa ou quero investir em outra empresa? Se for para investir em outra, estuda tudo de novo do zero. Olha, como é que funciona o setor? Você pode fazer macro para o micro. Como é que funciona o setor da empresa? Como é que funciona a empresa, comparando com os concorrentes? Como é que funciona a gestão dessa empresa? Porque agora eu olhei o setor, eu olhei a empresa, agora eu vou olhar os números da empresa, certo? O micro, que vai ser a gestão dela é boa, tudo isso. Então, você pode fazer de cima para baixo, tá legal? Então, essas são as dicas que eu dou para quem está começando. Eu acho que essa ferramenta é excelente para quem está começando, para criar confiança, para entender como funciona, tudo mais. Se você tem qualquer feedback, qualquer sugestão para dar, que eu possa acrescentar aqui para ensinar mais pessoas, você pode dar. Sim, antes de a gente concluir, mostra aqui que é essa carteira. A carteira de investimentos, ela compõe todos os investimentos que você tem aqui no Simula Bolsa, certo? Na vida real vai ser na corretora, então vai ter a carteira da corretora e aí vai ter os seus investimentos. Aqui a gente pode ver que tem 10 mil reais aproximadamente e agora caiu 20 reais, então você vê que vai oscilando em todo momento, tá legal? Outra coisa que é interessante falar é que se eu vendesse essa ação hoje, eu comprei hoje, se eu vender hoje, eu estaria fazendo day trade, ou seja, day, dia, trade, que é troca, certo? Então, troca intradia, ou seja, comprar e vender uma ação no mesmo dia é day trade. E quando você faz day trade, você tem que declarar, você primeiro que se você tiver lucro, você vai pagar 20% de imposto de renda, enfim, é um pouco mais, como posso dizer, complicado, você tem que estudar bem para poder entender como fazer isso, e é uma coisa que eu não recomendo fazer. Eu, pessoalmente, não é uma coisa que para quem está começando eu recomende, eu mesmo não faço. Tem muitos estudos aí, tem inclusive um estudo recente da FGV, de que 97% das pessoas que fazem day trade acabam perdendo dinheiro, mas o meu ponto com isso aqui é o seguinte: se eu comprasse e eu vendesse, eu estaria fazendo day trade. E aí, por conta disso, eu teria que ter uma preocupação a mais em relação à Receita Federal, de notificar a Receita, de informar, enfim, várias coisas que tem que ser feitas. Mas, se eu compro hoje e vendo amanhã, eu não estou fazendo day trade, tá legal? Eu estou comprando um dia, vendendo em outro, e por isso, minha única preocupação é se eu vender mais que 20 mil reais em ações. Porque se eu vender mais que 20 mil reais em ações dentro do mesmo mês, aí eu tiver lucro, aí eu vou pagar o imposto de renda sobre esse lucro, tá legal? Que é de 15%. Mas, no caso, se eu comprar hoje, comprei aproximadamente 10 mil reais aqui fictícios, né? Se eu vender amanhã, não tem problema nenhum, tá menos que 20 mil dentro do mês. E aí tá tudo certo, não preciso me preocupar com pagar nenhum tipo de imposto. Tá legal? Então é isso, espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender como funciona o Simula Bolsa. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário e me fala também o que você achou. Se você achou interessante aprender isso, se é interessante para você começar simulando. Tá legal? Foi assim que eu comecei, como eu falei. Eu achava que para investir em ações tinha que ser maior de idade. E aí eu comecei com o Simula Bolsa. Tá legal? Então, se você assistiu o vídeo até agora, até o final, por favor, coloca nos comentários AZ. Hashtag AZ. Tá legal? Para eu saber que você viu o vídeo de A a Z, ou seja, do começo ao fim. Então coloca a hashtag AZ para eu saber que você viu o vídeo até o final. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.